Pronto, podemos começar. Joia. Boa noite. Meu nome é Mariana, sou R1 da Nefro. Hoje a nossa aula do nosso curso de diálise vai ser sobre dor torácica e síndrome coronariana aguda em hemodiálise. A gente gosta de começar, né, sempre com um caso clínico. Então, o nosso caso é uma mulher de 58 anos que faz diálise há 4 anos. Deu entrada, né, com queixa de dispneia e hemofadiga. Então, relata que ela havia iniciado dispneia 1 hora depois do início da sessão de diálise, tinha uma queixa assim de fadiga, mal-estar associado, mas sem dor torácica, sem tosse, sem outros sintomas infecciosos. Sinais vitais dela estavam estáveis, com a pressão de 120 por 80, frequência de 98, saturando 89 em ar ambiente, uma frequência respiratória de 22. Exame físico dela tinha uma palidez, cutânea e mucosa, aparelho cardiovascular com a ausculta normal e pulmonar com crepitações finas bibasais. No eletro, ela tinha uma hipertrofia ventricular esquerda, mas sem nenhuma alteração aguda de isquemia. Raio de tórax dela tinha uma congestão pulmonar e a gente tinha uma troponina inicial de 0,1 com um basal prévio dela de 0,08 e 3 horas após uma troponina de 0,14, com uma elevação de 40% entre as medidas. Então, depois a gente vai falar o desfecho do caso clínico. Então, para começar, a gente tem, né, como que as doenças cardiovasculares, elas são muito prevalentes na nossa população em DRC. Em relação à população geral, o paciente doente renal crônico tem uma prevalência de 69,8% versus 34,8% em relação a pacientes rígidos. Mais de 50% das causas de óbito de pacientes doentes renal crônicos dialíticos são secundários à isquemia coronariana, arritmias malignas e morte súbita, sendo que a morte súbita ela é 20 a 30 vezes mais frequente também no paciente renal crônico dialítico, em relação à população geral. Os fatores de risco tradicionais, né, atribuídos são diabetes mellitus, que aumenta o risco de síndrome coronariana aguda em 2 a 4 vezes, hipertensão arterial, que está presente em mais de 90% dos pacientes em diálise, e a hipertensão, ela contribui para a hipertrofia ventricular esquerda, disfunção diastólica também. Além disso, tabagismo, que é um fator de risco modificável, e dislipidemia. E temos fatores de risco que também são associados à uremia. Então, a gente tem anemia, né, crônica do paciente dialítico e do paciente renal crônico, né? A anemia, ela aumenta a demanda miocárdica de oxigênio, contribui para a hipertrofia ventricular esquerda e afeta também a perfusão coronariana. Temos outros fatores, né, que seria a própria hipertrofia ventricular esquerda e distúrbios do metabolismo mineral e ósseo, com hiperfosfatemia e também calcificação vascular. Outros fatores são a inflamação crônica, estresse oxidativo e a própria uremia em si, contribuindo para síndrome coronariana aguda. Em relação à patogênese, a gente tem, né, uma aterosclerose acelerada em pacientes renais crônicos. Então, na patogênese, a gente tem a disfunção endotelial, a uremia, ela leva a aumento de espécies reativas de oxigênio, levando a estresse oxidativo. Temos também a redução de óxido nítrico, aumento da endotelina 1, levando a vasoconstrição e inflamação, e aumento da expressão de moléculas de adesão, com infiltração de monócitos e linfócitos, levando à predisposição de aterosclerose. Temos também, né, a própria inflamação crônica nos pacientes renais crônicos. A gente tem níveis elevados de PCR, interleucina 6, TNF-alfa. A gente tem um estímulo contínuo, ativação de macrófagos e células musculares lisas vasculares e promovendo, né, proliferação e também remodelamento vascular. E como eu falei, a doença mineral óssea, ela leva à hiperfosfatemia e tem um hiperparatiroidismo secundário, que vão levar a uma calcificação vascular acelerada. Além disso, a gente tem formação de cristais de fosfato de cálcio na parede arterial, que vão levar, né, a essa rigidez arterial e a calcificação da camada média dos vasos sanguíneos.
Então, falando um pouquinho de síndrome coronariana aguda, nos nossos pacientes, né, em diálise, a gente tem que o diagnóstico não é simples. O paciente pode ter um quadro clínico inespecífico. Além disso, né, grande parte desses pacientes já vai ter um eletro com alterações basais, principalmente hipertrofia ventricular, né, esquerda. E os marcadores de necrose miocárdica, eles possuem valores de corte mais elevados, porque eles podem estar naturalmente mais elevados nos pacientes que são renais crônicos dialíticos. Em relação aos sintomas, como eu falei, são oligossintomáticos ou até mesmo assintomáticos, e apenas 40% desses pacientes apresentam dor torácica típica. Outros sintomas que são possíveis seria a dispneia, que é o mais comum, sudorese também é um sintoma comum, esses seriam os dois sintomas mais comuns, e eles podem ter instabilidade hemodinâmica, arritmias e também síncope. A gente tem, né, as características da dor torácica, como dor torácica típica, dor torácica atípica, e aí geralmente o caráter da dor torácica típica seria constrição, compressão, queimação, uma localização ali naqueles locais que a gente já conhece bastante. Uma localização retroesternal, que irradia para o ombro, geralmente o ombro esquerdo, cervical, região submandibular e epigástrica também. E como fatores desencadeantes, exercício físico, estresse, frio. E a dor atípica geralmente é uma dor em repouso, que está associado com pontadas, também quando a gente, né, palpa o paciente sente dor, uma dor que pode ser ventilatório dependente, são alguns sinais de uma dor torácica mais ativa. Como eu falei, o eletro nesses pacientes, ele tem alteração, então eles têm hipertrofia ventricular esquerda em 70 a 80% dos pacientes em diálise, e além disso, podem ter bloqueio de ramo, principalmente bloqueio de ramo esquerdo. A gente pode ter também elevação do segmento ST, inversão de onda T e alterações dinâmicas do eletro quando a gente compara com um eletro de base do paciente. A troponina, né, ela pode ter valores basais elevados, então tem uma especificidade reduzida nos pacientes em diálise, mas a gente precisa avaliar a alteração dinâmica da troponina. Então, se o paciente tem um aumento ou uma queda de mais de 20% em relação ao basal, e a gente faz uma dosagem inicial e uma dosagem 3 horas depois, para a gente poder curvar e ver se vai ter essa alteração dinâmica da troponina. A gente pode ter, né, uma síndrome coronariana sem supra, que seria um IAM sem supra ou angina estável, e a gente pode ter um IAM com supra de ST. A gente pode lançar a mão, né, de uns scores de estratificação de risco, que seria o score de Grace. Esse é um score que ele foi testado em pacientes em diálise, mas ele subestima o risco de eventos adversos em relação à síndrome coronariana aguda nesses pacientes. E a gente tem aquele score de TIMI também, mas que não foram validados nos pacientes renais crônicos dialíticos. Aqui eu trouxe o score de Grace, só para a gente poder ver o que contém, né? Idade, frequência cardíaca, pressão, creatinina, se teve PCR na admissão, se teve desvio de segmento ST, se teve alteração de troponina e o KILIP também para a gente ver os sintomas do paciente inicialmente. E aí a gente vai colocar nessa calculadora e vai classificar para a gente poder avaliar o risco de mortalidade do paciente. No intra-hospitalar, né, e também 6 meses depois do tratamento. E aí a classificação de KILP também, mas como a gente usa, né, no próprio classificação de Grace, e é uma classificação assim importante para a gente poder classificar os sinais do paciente. Então, o paciente Clipe 1, né? Não tem sinais de insuficiência cardíaca, então a mortalidade dele seria de 6%. Clipe 2 tem crepitação até terço médio, com presença de B3, uma mortalidade de 17%. Clipe 3 seria um paciente em edema agudo de pulmão, com 38% de mortalidade. Um paciente Clipe 4 é um paciente com choque cardiogênico. Nosso paciente, do caso clínico, é uma paciente com crepitações finas em base. Então, a gente classificaria ela como um KIRP 2.
E aí a gente tem aqui um score, esse ele é um score não, um fluxograma, ele é de um, eu coloquei nas referências, mas é um protocolo, um serviço de diálise. Então a gente tem pacientes com dor torácica, né, até 2 horas da diálise. Como considerações, poderia ser reação ao dialisador, anemia, hipertensão não controlada, hipervolemia, arritmias, mas sempre pode ser síndrome coronariana aguda. Além disso, após 2 horas do início da diálise, pode ser arritmia, né, diagnóstico diferencial, hipohipertensão, mas também pode ser síndrome coronariana aguda. E aí, como condutas, né, a gente tem, vamos falar mais um pouco, né? Monitorização de pressão, saturação, se possível, né? Cardioscopia, iniciar oxigenoterapia para pacientes com saturação menor que 92, 90, na verdade, mudou, tá mais desatualizada essa saturação, e eletrocardiograma. No caso da síndrome coronariana pouco provável, a gente faz um tratamento específico para esses possíveis diagnósticos e a gente pode considerar o algoritmo de síndrome coronariana aguda se o paciente não tiver melhora com o manejo para síndrome coronariana pouco provável. Se for síndrome coronariana possível, o provável, né? Ou síndrome coronariana confirmada, a gente precisa finalizar a terapia dialítica, encaminhar o serviço de referência, e aí, se tiver IAM com supra, imediatamente para realização de trombólise ou angioplastia. Iniciar esse 160 a 325 miligramas. Clopidogrel pode ser iniciado, né? Depende se o paciente tiver premodinâmica ou não. E controle de dor. Aqui coloca nitrato ou morfina, mas pode ser contraindicado nitratos também. E a gente deve solicitar os marcadores de necrose miocárdica. E se o paciente tiver sido anticoagulado, a gente não vai anticoagular ele imediatamente quando ele entra no hospital. Então, manejo clínico mais detalhado, né? Para a gente de uma forma mais prática. Então, inicialmente, a gente vai fazer a avaliação inicial, estabilização do paciente, a gente desliga a ultrafiltração, então deixa ele com F mínima, reduz o fluxo de sangue para menor que 200 ml por minuto, quando ele está com a dor torácica, né? Cabeceira a 0 graus, a gente verifica sinais vitais. E é importante a gente inspecionar a linha venosa para a gente verificar se há ar, para a gente fazer diagnóstico diferencial, né? Espuma ou aparência de vinho do Porto. A gente faz eletrocardiograma e coleta sangue, que seria os marcadores de necrose, também o hemograma, outros exames que a gente considerar necessários. Em caso do paciente apresentar hipotensão, a gente deve colocar o paciente em posição de Trendelenburg, administrar fluido isotônico, né, em alíquotas 200, 300 ml. E se o paciente melhorar da dor, após a resolução da hipotensão, a gente pode retornar a hemodiálise sem ultrafiltração. Se o paciente persistir com dor torácica, a gente deve encaminhar esse paciente para o ambiente hospitalar. Então, quando o paciente tem só hipotensão associada à dor torácica e essa hipotensão é resolvida, é provável que o paciente não tenha tido uma síndrome coronariana aguda e pode ser só secundária à hipotensão. Mas se ele persiste com dor, a gente deve referenciar. Em caso de paciente com hipotensão, como eu falei, o nitrato, ele pode ser indicado, mas ele é mais contraindicado em pacientes em diálise com síndrome coronariana aguda. Por quê, né? Se esses pacientes principalmente tiverem hipotensos ou hipovolêmicos, a gente pode piorar a hipotensão e aí reduz o tônus venoso, né? E aí a gente pode piorar a hipotensão do paciente. Se o paciente tiver dor torácica sem hipotensão, o ideal é a gente descontinuar a diálise e encaminhar o paciente para o pronto-socorro de referência. Então, de medicações, né, o que a gente deve fazer? AS, né, inicialmente, a dose de 160 a 325 miligramas, e a dose de manutenção, cerca de 81 miligramas dia, 100 miligramas, que é o que a gente tem geralmente padronizado. A dupla antiagregação plaquetária ela é indicada, mas aí vai variar, né, se o paciente vai para o serviço de hemodinâmica ou não.
mas pode ser feito de cagrelor, uma dose de 180, seguida de 90 miligramas 2 vezes ao dia, e o clopidogrel, uma dose de ataque de 300 a 600 miligramas, e a dose é de manutenção 75 miligramas dia. A gente pode, tem outros, né, antiagregantes, que seria abciximab, tirofiban, que eu nunca usei, na verdade, não sei nem se existe no Brasil, mas é preferência para pacientes que vão ser submetidos à angioplastia. Em relação à anticoagulação, né? Nos pacientes em diálise, a gente evita heparina de baixo peso molecular e a gente inicia a heparina não fracionada. Na dose, né, de 60 a 70 unidades por quilo, IV, seguida de 12 a 15 unidades quilo-hora, e a gente vai ajustando conforme o TTPA. Pode ser usado também a bivalirudina, e uma dose a dose é reduzida na diálise. Aí faz 0,75 miligramas quilo em bolos, seguido de 1,75 miligramas quilo hora durante o procedimento. Lembrando que isso não vai ser feito na sessão de hemodiálise, vai ser feito num ambiente hospitalar. E pacientes com síndrome coronariana e fibrilação atrial, a gente pode lançar a mão de apixabana, 5 miligramas 2 vezes ao dia, sem uso de antiagregação plaquetária. E de observações, né? Caso o paciente tenha feito heparina na diálise não seja, né, um IAM com supra, a gente aguarda 4 horas para a gente iniciar a anticoagulação. E aí, né? Como eu falei, a troponina ela é constitucionalmente mais elevada em pacientes com DRC, com valor basal entre 0,17 e 0,2. Então, para a gente poder confirmar o diagnóstico, o ideal seria a curva da troponina. Aí o manejo clínico, né? Que também não vai ser feito no nosso ambiente, vai ser feito no ambiente hospitalar. Terapia de reperfusão e revascularização. Então, pode ser angioplastia primária, que é a preferência, e trombólise, se o paciente tiver IAM com supra. E a gente não tiver angioplastia disponível. E a revascularização para pacientes que são refratários ao tratamento clínico. Outras medicações que são de terapia adjunta seria estatina de alta potência, como a atorvastatina e rosuvastatina, em doses mais altas, né, de 40 a 80, e a rosuva de 20 a 40. E beta-bloqueadores, a gente também tem benefício, que seria metoprolol e carvedilol. E Ecambra e antagonista da aldosterona a gente pode usar também. Então, pacientes de alto risco, com pressão de injeção menor que 40, hipertenso, diabético ou com história de infarto prévio, a gente pode usar para reduzir mortalidade, inclusive nos nossos pacientes que são renais crônicos dialíticos, atentando ao potássio, né, principalmente para antagonista da aldosterona. E aí, em relação a diagnósticos diferenciais, a gente pode ter embolia pulmonar, que a gente teria, né, sintomas um pouco diferentes. O paciente geralmente tem uma dor pleurítica, tem um relato de dispneia súbita, taquicardia, e aí a gente pode lançar a mão de dedímero e também de angiotomografia pulmonar, conforme o score de Wells, para a gente poder fazer o diagnóstico. A gente pode ter também como diagnóstico diferencial dissecção aórtica. Então, o paciente pode ter dor súbita, que aí seria mais intensa, irradiada para dorso, sinal de perfusão assimétrica, e a gente pode fazer diagnóstico com tomografia, também lançar a mão de ecocardiograma. A gente tem também a angina de demanda, que seria essa isquemia miocárdica intradialítica, porque os próprios pacientes em diálise, né, como eu já expliquei em relação à patogênese, eles têm alto risco cardiovascular e têm alto risco de doença arterial coronariana. Então, as próprias alterações hemodinâmicas, ali a própria hipotensão, né, ela pode desencadear dor torácica, mas sem isquemia aguda, né? A gente tem também dor musculoesquelética, como costocondrite, ou uma dor muscular relacionada à posição do paciente ali mesmo, né, na máquina de diálise. E geralmente a dor ela é reprodutível ali à palpação e é uma dor mais localizada. Temos também doença do refluxo, né? Que aí o paciente apresenta dor retroesternal,
geralmente com sintomas dispépticos, e ela pode ser precipitada por posição supina ou ingestão alimentar prévia. Em relação a gente pode ter também pericardite urêmica ou associada à diálise, que aí o paciente também tem dor pleurítica, uma dor que piora em decúbito dorsal e melhora a se sentar, e frequentemente ela é acompanhada de atrito pericárdio na ausculta pulmonar. Acabei repetindo o edema agudo. Ah, não, é edema agudo mesmo. Então, o paciente pode ter edema agudo pulmonar, que seria dor torácica, né, associada à dispneia, ortopneia e sinais de sobrecarga volêmica. Pode estar associado com balanço hídrico inadequado, mas aí a gente acaba, né, ficando meio difícil de diferenciar, por exemplo, se seria um paciente com KILIP 3 e aí ele não teria um IAM naquele momento. Então, difícil diferenciar se seria um edema agudo pulmonar associado ou não à síndrome coronariana aguda. A gente tem ainda embolia gasosa, então por isso que durante a sessão, quando a gente vai reduzir o fluxo, a gente precisa, no momento que o paciente tem dor, a gente precisa verificar a linha para a gente ver se o paciente não tem o risco de estar fazendo embolia gasosa. O paciente pode ter dor súbita, dispneia, hipotensão, sintomas neurológicos, mas a embolia gasosa também é um acometimento mais raro. Além disso, né, pode ser dor psicogênica, mas isso aí a gente sempre vai deixar como última, né, hipótese, principalmente porque os nossos pacientes são sempre pacientes de alto risco cardiovascular. Então, podem ter sintomas associados à ansiedade e o paciente tem uma dor torácica atípica e que a gente não conseguiu nem achar, né, nenhuma causa clínica ou laboratorial que justifique essa causa. Então, para o nosso caso clínico, né, o que que a gente deveria fazer naquele momento que a paciente queixou de dor de dispneia, né, sem dor torácica? Seria, ai, peraí, esqueci, era para perguntar aos universitários. Então, vamos lá. Quais seriam as condutas do nosso caso clínico? Deixa eu desligar aqui. Não. Oi. Ei, acaba que tinha um spoiler ali, né, Mariana? A Pois gente é, eu viu. esqueci. Quem gostaria de falar? Ó, então vamos lá. Uhum. Então, nosso manejo imediato, né, seria interromper a ultrafiltração, reduzir o fluxo de sangue para menor que 200, iniciar a oxigênio terapia, porque ela tinha uma saturação ali de 89%, elevação da cabeceira, é, iniciar esse para ela e encaminhar a paciente para o pronto-socorro. É o que a gente tem aqui de medida que a gente pode fazer na diálise. Além disso, né, coletar exames que a gente tiver disponível, troponina, mas a gente não vai esperar para curvar a troponina se a paciente persistir com dor torácica. A gente vai encaminhar ela para o pronto-socorro. E é isso. Essas foram as referências. Foram os protocolos no serviço de diálise do Espírito Santo, da Unesp também de Botucatu e da American Heart Association também. Do Up to Date também, que eu coloquei algumas coisas. Tá excelente, parabéns, Mariana. Deixa eu só interromper aqui a gravação.